Olá, estamos iniciando o Teorema, um programa especial da UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre discutir uma questão do momento, um fato a ser aprofundado, a ser debatido. Contamos com a presença sempre de professores e acadêmicos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos à pergunta, a questão de hoje. A insegurança é um sentimento natural e necessário para a nossa sobrevivência. Com o aumento da informação, hoje conhecemos inúmeros perigos aos quais estamos expostos. Se por um lado isso ajuda na prevenção, por outro pode fazer com que nos tornemos inseguros demais. Segundo o IBGE, metade da população brasileira se sente insegura na cidade onde vive. Essa sensação de insegurança pode ser causada por diversos fatores. Por isso, o Teorema de hoje pergunta: qual a diferença entre a sensação de insegurança e a insegurança de fato? Para responder a esta pergunta, nós contamos com a presença da professora Renata Sassi, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vinda, professora Renata, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Temos também a participação da professora Branca Sólio, do curso de Jornalismo, pesquisadora de comunicação. Bem-vinda, professora Branca, tudo bem, professora? Tudo bem. E do estudante de jornalismo, Wagner Barreto. Bem-vindo, Wagner, tudo bem, Wagner? Obrigado. A questão da insegurança pode ser uma sensação, é de fato tão grande quanto apontam as pesquisas? Vamos discutir. O IBGE aponta que 50% da população se sente insegura. Professora Renata, é mais talvez sensação mesmo ou de fato a insegurança predomina quase entre nós? Eu gostaria de começar falando de como é que nós constituímos a segurança, né? O sentimento de segurança. De estar né? seguro. E de estar seguro. Isso é algo que nós, e psicologicamente falando, nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Né? Nas primeiras relações, com os primeiros cuidados que qualquer ser humano recebe ao longo da sua vida, e isso vai constituindo, vai construindo este sentimento de segurança, né? Então, evidentemente, uma criança bem cuidada, uma criança com limites, vai dando vai constituindo essa segurança. Na medida em que nós vamos perdendo ou tendo, inclusive, algumas experiências negativas que fazem associação com a perda de segurança, nós vamos nos tornando inseguros, né? A pergunta que tu fazes, será que nós somos hoje mais inseguros do que antes? Eu não acredito que sejamos mais inseguros, mas hoje nós estamos mais expostos às questões de insegurança. Nós vivenciamos, e talvez não pessoalmente a vivência, mas nós sabemos de fatos que levam os sujeitos a ter inseguranças, e isso começa a fazer sentido na nossa vida, né? Um sentido negativo. Né? De insegurança. Né? Professora Branca e também o Wagner, qual é o papel da mídia na construção dessa sensação de insegurança? Ou como que acontece isso? Professora Branca, Wagner? Branca? Olha, eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo nisso e ela realmente pode ser a arquiteta da construção desse sentimento eu diria, falso sentimento de insegurança. Porque a gente tem toda, assim, por exemplo, tu pode pensar N questões ou situações em cima disso. Vamos pegar, por exemplo, a indústria da produção da segurança. Né? O cara que é dono de uma empresa de segurança, o guardinha que precisa do emprego dele, o sujeito que vende armas, o sujeito que vende munição, aquele cara que produz grades. Então, tem todo um arsenal de sujeitos interessados na questão da insegurança. Então, quanto mais tu vende insegurança, mais tu vai faturar. Sim. E, evidentemente, existe um conluio, vamos dizer assim, de alguns segmentos, mídia e produtores de segurança, no sentido de vender para a população um conceito bem consolidado de insegurança. Certo. Né?
Wagner. Nós não podemos ser ingênuos, né, nunca de pensar que a mídia é isenta nesse sentido. Como a Bianca comentou, existe uma criação, né, desse sentimento realmente, que com certeza é usado para alguns propósitos bem definidos. Existe toda uma criminalização da juventude, né, nós vemos, isso é bem comum, e nós não pensamos também muito distante, né, aqui em Caxias do Sul isso também acontece, né, nós também temos alguns veículos da mídia que se preocupam e se ocupam, né, de divulgar e de mediatizar acontecimentos normalmente mais negativos com essa intenção, né, bem específica de gerar essa sensação com alguns propósitos. E também desperta a audiência, né, a questão da violência. O propósito é duplo, né, tanto no sentido do conluio que eu falei, quanto no sentido de captar ibope, né. Uhum. E quando nós, eu entendo assim, que quando nós visualizamos isso na mídia ou nós ouvimos, né, alguma experiência de alguém, é como se, psicologicamente falando de novo, né, é como se isso está no outro. Nós não fazemos parte disso, então nós estamos resguardados. Isso é importante, né, para o meu sentimento de segurança. São os outros que estão inseguros. E eu não me dou conta que a minha casa também tem grades, de que o carro tem alarme, de que tem uma série de coisas que nós nos utilizamos para nos manter longe das questões de insegurança, né? Eu também concordo com vocês que a mídia, ela é uma grande reprodutora, ela reproduz aquilo que está acontecendo na sociedade, né? Em parte, às vezes ela esquece um pouquinho de olhar o outro lado, porque veja bem, deixa eu tentar ser objetiva na explicação. Eu me sinto violada e sinto insegurança na medida em que eu sou assaltado, então eu preciso ter a grade, o alarme, o portão, etc., o guarda, a companhia de segurança, etc., etc., etc. Ok? Uhum. Mas a gente não se dá conta da insegurança que está num outro segmento da sociedade que nós acusamos de ser o causador da nossa insegurança. Uhum. Né? Então, é aquele sujeito que nasce, tu falaste muito bem, uma criança bem cuidada. Uhum. Né? Então, aquele sujeito que nasce miserável, que nasce condenado a uma situação, que tem toda uma exploração, inclusive da nossa. Da sua segurança, né? Inclusive, então, enquanto pessoa. Então, esse sujeito, ele é vítima da nossa. Uhum. A insegurança também está ali. A violência, ela tem duas mãos, né? Certo. Então, normalmente, a mídia não se preocupa em mostrar dessa forma ou esse aspecto da situação. Aquele sujeito que não tem nada, que é invejoso, que é vagabundo, que não quer trabalhar, ele vem e me rouba e me assalta. É verdade, tem um componente de verdade nisso, como tem um componente de verdade naquela pessoa que é milionária e não tem caráter. Então, existem bons e maus sujeitos de ambos os lados. Mas, para nós, é importante esquecer que esse agressor, sob certo aspecto, e antes disso, ele é agredido, ele é vítima. Outro fator também que dificilmente é citado, né, é que nós somos realmente uma sociedade violenta. Normalmente a gente esquece de dizer isso e não dizer... E algumas violências a gente não fala delas. Né? Diversas violências a gente não fala. Fecha o olho. E reconhecer, né, que nós somos sim uma sociedade muito violenta é o primeiro passo, né, para tentar encontrar as justificativas, os motivos e até mesmo tentar resolver. Eu diria assim, só para completar isso, nós somos uma sociedade violenta porque o ser humano, por natureza, ele tem essa questão de violência, né? Não é de agressão, mas ele precisa ter um comportamento, né, ativo, e essa atividade pode gerar uma violência exatamente para se sustentar, né? Ninguém é santo. Não, nós não somos. Até vou colocar essa questão, partindo disso que a professora Renata fala, e abrindo já depois para o segundo bloco, a questão da insegurança necessária, digamos, ou o medo necessário para a nossa sobrevivência, senão seríamos meio loucos, né, meio suicidas. Onipotentes. E até quando isso começa a ser problema, a ser uma fobia, um exagero, etc., que nos coloca mal na sociedade. Professora Renata, encerramos o primeiro bloco abrindo para uma questão da insegurança
não sei se dá para dizer o medo necessário para o ser humano, e a questão quando ela começa a se tornar um problema. A senhora comentava no início do programa que a constituição do indivíduo, né, ela é fundamental nisso, e se ele está bem constituído, se há uma segurança, digamos, no seu ambiente, ele torna-se uma pessoa segura e tem outra condição, talvez, de enfrentar a violência e a insegurança externa. Exato, a credibilidade que esse sujeito vai ter nas condições que ele tem de enfrentar. Né? Quanto mais seguro, sem dúvida nenhuma, quanto melhor ele foi constituído, ele poderá enfrentar essas experiências todas que nós falamos, experiências de insegurança, vivências dos outros e as próprias vivências, né, que o colocaram numa situação de inseguro. Nós temos... Todos os dias nós enfrentamos situações que nos colocam diante de fazer escolhas, né? Escolha de uma coisa ou escolha de outra. Nós também podemos ter uma postura, né, de insegurança frente a essas escolhas, né? E se eu escolhi determinado livro para ler, mas como é que eu poderia ter talvez escolhido outro? Aliás, esses dias eu vi uma estatística que são tantas escolhas que diariamente a gente tem que fazer que algumas tem que deixar no automático, né? Porque senão não se dá conta. Exato, né? E nesse sentido, um sujeito que entraria numa condição de insegurança, frente a duas possibilidades de escolha, ou frente a essas múltiplas escolhas que nós temos, ele se coloca muitas vezes inseguro. E aí ele não faz a escolha, né? É isso que, por exemplo, nós tratamos também com os adolescentes no momento agora de escolha de uma carreira profissional. Eles se veem frente a uma possibilidade, mil possibilidades, e bom, e agora? Como é que eu faço escolha, né? Se eu escolho determinada profissão, eu talvez desagrade aos meus pais. Se eu faço outra escolha, mas não é bem aquilo que eu quero. Então, todo dia nós estamos enfrentando situações que nos colocam, né, diante da nossa segurança e, ao contrário, a insegurança, né? Segurança, bom, eu tenho a condição, e insegurança, eu não tenho a condição. Wagner, gostaria de comentar? Sim, só complementando, né? Eu acredito que nós, ao longo do dia, temos que, né, dar conta e cumprir diversos papéis sociais, né? Nós somos pais, irmãos, filhos, estudantes. E eu vejo isso numa situação muito complexa, porque cada um desses papéis tem que te ajustar, né, e responder algumas demandas, algumas exigências que não são as mesmas. Nesse sentido, acho que muito da nossa insegurança é gerado por causa disso, né? Ao longo do mesmo dia, nós somos diversas pessoas e temos que responder e suprir necessidades bem diversas. As representações sociais, né, que nós ocupamos o tempo todo e estamos ali para servir, para responder conforme esses papéis que tu que nem traz. sempre a gente consegue dar conta disso ao longo de um dia, né? Quantos papéis nós temos que vestir, quantas pessoas nós temos que ser. Senhora Branca, lembrando a questão da recepção das mensagens dos meios de comunicação, se temos alguém mais seguro, até ele faz seleções e interpretações diferentes dos conteúdos apresentados pela mídia, mesmo conteúdos de violência. Exatamente. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante. A gente vive numa sociedade que é consumo e mercado. Se é consumo e mercado, tu tem que consumir, comprar e, principalmente, tu tem que assumir o compromisso de ser feliz. E se tu assumires o compromisso de ser feliz, significa tu não sofrer, tu não teres, tu teres e seres permanentemente feliz e, consequentemente, tu não pode ser inseguro. Então, te oferecem um zilhão de coisas pela frente, tu tem que escolher e tu tem que ser feliz. É por isso que no Facebook todo mundo é feliz. Pelo menos em algum lugar isso tem que acontecer, não é verdade? Então, tá projetado isso ali. Ali não existe insegurança, é um mundo de faz de conta, é um mundo de fantasias, quando a gente sabe que por trás disso crescem os índices de suicídio, crescem os índices de depressão, óbvio, porque é o mundo da vida, é o mundo da verdade, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Não é ruim ter insegurança.
Justamente, eu sempre digo assim, ó, o que é a coragem não é outra coisa senão o medo vencido. Mas então quer dizer que para ter coragem, tu tiveste que ter antes medo. Sim. E é isso, para chegar na É uma segurança... reação, né? Uma construção que se faz. Tu tem que passar pela insegurança, pela análise, pela reflexão, mas parece assim que o mundo do mercado, onde a gente vive, o mundo de consumo, Tem que ter ele certezas. exige que a gente dê um salto e pule essa etapa. Ora, o que vai acontecer? O sujeito vai se esborrachar no chão, né? Aliás, grandes atores do teatro e mesmo da televisão e cinema, nas entrevistas a gente nunca vê que eles dizem que estão absolutamente seguros diante de um papel, diante do público, né, Renata? Inclusive eles, muitos nessas entrevistas, eles dizem que foram buscar a carreira de artista ou teatro exatamente para superar algumas inseguranças, né? Que vestindo outros papéis, como Wagner falou, ele pode se colocar de uma forma mais segura, né? Branca, isso que tu fala eu acho bem importante no sentido de que nós estamos o tempo todo consumindo o que os outros imaginam que devemos consumir. É verdade. Né? E isso representa uma segurança. Quando tu traz de que nas redes sociais, né, e eu acho isso realmente importante, as pessoas só se colocam muito felizes, com fotografias sempre muito bonitas, né, escolhem, exatamente, elas estão representando ali um estereótipo de segurança, de felicidade, né? O contrário, né, isso é doença na nossa sociedade hoje. Então, tu não pode demonstrar tristeza, fraqueza, imagina, de jeito nenhum, titubear frente a uma escolha, a uma carreira profissional que tu já tem exercido. Então, me dizia uma pessoa assim, se as pessoas me perguntam, eu estou sempre feliz, né? Mas dentro eu estou me correndo de incertezas, correndo, não sei qual vai ser o tempo da minha vida, e essas coisas que nós temos diariamente. Evidente que isso não fica tão presente em alguém que consegue refletir, como tu mesmo disseste, Branca, assim, fazer análise, né? Fazendo, isso é o que se solicita de mim, mas não é a vida real, né? O que eu quero ou pretendo dar nesse momento, exatamente. Nós temos nós temos todo um sistema, né, que a felicidade se dá apenas por meio do consumo, né, que é o sistema capitalista. Tu só é feliz no capitalismo a partir do momento que tu consome, só consegue te constituir por meio do consumo, né? É uma sociedade que, desde a sua raiz, já é errada. É uma sociedade que a gente tem que viver e tem que dar conta de toda essa situação. Porque é essa a nossa realidade, Wagner, né? você estava falando, estava lembrando, tem uma pessoa muito bacana, amiga, que às vezes ela pergunta, quando encontra, você está feliz? Eu acho tão difícil responder essa questão, né? Eu digo, você tem tempo para me ouvir? Não para fazer uma análise, para dizer, o que é ser feliz? Nos parece que a felicidade está concebida, me ajude, como uma ausência completa de problemas, de tristeza. Não, se é feliz, mas com uma bagagem... Exatamente. E o que nos move é justamente o contrário, o movimento em direção à felicidade, o movimento em direção à segurança, é trazer a nossa insegurança, as nossas questões, é te avaliar, é discutir, é dar um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 1 para trás. É isso que eu chamava de violência. De consolidar o teu crescimento, né? E que bom que não sejamos seguros, porque aí deu. Aliás, uma prepotência seria... Exato. Né? É exatamente isso que a Branca fala, é isso que eu chamava do ser humano ser violento. Ele não está parado, ele está em atividade. Então, para isso, ele precisa se violar em algumas coisas, inclusive, né? O tempo todo nós estamos em conflito, né? Quando tu dissesse, alguém te pergunta o que é ser feliz, ou se tu estás feliz. Não, nós temos conflitos diários a todo momento, né? Aprender para as crianças, para os nossos alunos aqui da universidade, aprender um conteúdo novo, é conflitante isso. Quando eu digo isso em sala de aula, em algumas disciplinas, eles ficam, né? Como assim aprender é conflitante? Eu disse, aprender é conflitante dói, né? Porque te coloca
coloca numa outra posição. Exatamente. Crescer dói. Crescer as pessoas não dói, querem acreditar nisso e acham que o Ou problema está aí. Crescer dói, gera insegurança, tudo isso é pertinente. Apenas complementando, né, Sim. quando tu falaste da construção desse sujeito, a gente não pode esquecer que esse sujeito também é um sujeito com gênero, né? E existe uma violência de gênero bem presente na sociedade, né? O feminino é sempre tratado como algo de segunda mão, né, de segundo plano, sempre relegado a uma categoria mais baixa. E a gente não pode esquecer também que existe uma segurança que está muito associada à questão do gênero, né? O fato de você ser homem, de você ser mulher, traz consequências, né? E tem respostas diferentes na sociedade. Correto. Eu também concordo contigo no sentido de que se espera uma atitude segura, diferente para o homem do que para a mulher, né? O homem sempre, e na nossa sociedade, a mulher fica atrás do homem para se constituir enquanto segura, ainda, né? Então, para tu ter segurança, tu precisa ter, muitas vezes, uma companhia masculina, né? Me fez lembrar um dito que eu acho muito engraçado, que diz assim, que por trás de um homem de grande sucesso existe sempre uma mulher exausta. Bom, estamos chegando ao final. Para encerrar, Wagner, que pauta o jornalismo deveria ter, você estudante de jornalismo, para constituir para um enfrentamento da insegurança, pessoas mais seguras? Veja, Jacó, eu penso que ver essas outras pessoas que não são tão vistas, né, com as suas subjetividades, com os seus medos, com as suas realidades, também seja uma forma da gente se opor a um discurso que é dominante, que é violento, que gera esse medo na comunidade como um todo. Perfeito. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Agradeço muito a presença da professora Renata, da professora Branca, do Wagner, que nos ajudaram a aprofundar esse assunto, que teria muito para ser discutido ainda, mas certamente já auxiliou os nossos telespectadores nessa questão do enfrentamento da insegurança, entender melhor o que gera insegurança. Temos que trabalhar para isso e a nossa comunicação também. Nós encerramos por aqui o Telema de hoje e voltaremos na próxima edição com outro assunto, sempre tentando responder a questões do momento com a presença de professores e estudantes da Universidade de Caxias do Sul. Até lá!